Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim. Tô passando aqui para ensinar uma pecinha linda. É um porta-batom. Aqui a gente consegue colocar até 4 batons dentro da bolsa, mas claro, você pode substituir o batom por carregador de celular, fone de ouvido, por protetor solar, maquiagem que você leve dentro da bolsa, porque é uma bolsinha, né, ó. E aí a gente coloca um espelho, essa parte é opcional. E teve uma ideia de uma aluna de fazer térmico. Então, entre as camadas, você pode colocar o estruturador térmico também. Aqui no bolsinho, aqui, ó, nesse recheio. Por quê? Porque em locais que tem muito calor, derrete o batom e quebra na base do batom. E aí fica com o batom derretido, tem que botar na geladeira ou então joga fora. Vocês podem ter esse diferencial de fazer ele térmico. É só colocar a parte de manta térmica nos recheios das partes principais aqui, aqui e no corpinho. E você tem um porta-batom térmico. Olha só que ideia legal. Foi a ideia da minha aluna Sil. A gente já aprendeu a fazer o porta-óculos coração. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês, caso vocês queiram formar um kit lindo, assim como eu fiz, ó. Foi só postar e as pessoas já queriam saber o preço. E já tá vendido esse aqui, inclusive. E a gente vai fazer um hoje para poder combinar com esse kit desse porta-óculos, tá? Então vamos lá. Você vai precisar baixar o molde, é presente para você. Aqui na descrição tem as informações. E você vai ver que tem molde do corpo, ó. Aqui nesses tracinhos, você vai fazer pix nas laterais, ó, como eu fiz, tá vendo? Eu fiz aqui com a tesourinha piquezinhos, porque vai ficar mais fácil da gente repassar isso pro forro. Vamos ler o molde. Aqui a gente pede uma vez o tecido principal, uma vez a estrutura, tecido principal, estrutura. Aqui eu tô utilizando tricoline e uma manta chamada Dubla Soft. O forrinho, uma vez também e entretela. Então, aqui tem um tricoline e aqui eu tenho uma entretelazinha de algodão. Depois que eu passei o ferrinho, eu vim aqui e repassei os piques, tá? Porque aqui vai ser o local onde a gente vai colocar o espelho. E essa parte do espelho é opcional. Então, você só coloque os piques se você for pôr o espelho. Esse espelho você encontra na internet. É só colocar assim, espelho de 5 por 5 centímetros. No molde tem, inclusive, o tamanho do espelho que eu utilizei, tá? Aí você pode fazer ele redondo. Caso você queira não fazer redondo, você pode fazer do tamanho do espelho que você tem aí. Pode ser, eu trouxe esse aqui como exemplo, ó, retangular, pode ser um quadrado, tá bom? Você pode utilizar o espelho que você tem aqui, é somente uma sugestão. Aí, aqui é onde a gente vai posicionar o nosso espelho, tá? Centralizando esses espaços. Depois que a gente já separou tecido principal estruturado, forro entretelado, vou separar também o botão ímã e vou separar viés para acabamento. Pode ser o viés pronto ou pode ser de tecido. Eu vou fazer com vocês esse de tecido. Ele mede 5,5, tá? De largura. E aí você vai poder cortar no fio ou na largura do tecido. A gente não vai precisar, na verdade, enviesar ele, não. Por quê? Porque tem quinas. Eu deixei essa parte com quinas para que ficasse mais fácil para a gente cortar e economizasse mais material, tá? Então, aqui vai virar um debrum. Mas se você tiver aquele viés pronto, seja o boneon, o de gorgurão, viés de rolinho, pode usar sem problema. Então, essa é a parte que a gente vai repassar os pics, né, pro forrinho. Não precisa repassar os pics para o principal. Sobre o botão, a gente vai ter o molde da lapela, e eu recortei aqui em montana. Então, a gente vai dar a distância daqui, ó, pra cá, de 1,5 cm. E aí, eu coloquei um botão ímã. Mas caso você não tenha botão ímã que tenha esse acabamento aqui, você pode utilizar o botão tic-tac, um botão, outro botão que você tem aqui, tá? Mas é importante que tenha um acabamento. E pode fazer esse acabamento de tecido também, tá bom? Desde que fique desse tamanho aqui pra gente conseguir tirar. Eu trouxe aqui uma outra para mostrar para vocês que dá para trabalhar com essa parte aqui da lapela menorzinha, ó. Então, se você só tiver um retalhinho, pode usar. Eu fiz menor aqui para poder deixar esse espaço para personalizar. Porque nessa outra, quase não tem espaço de personalização. Já aqui tem. Então, eu posso colocar o nome, a inicial,
sabe? Uma flor, algo que eu possa personalizar depois com filme de recorte. Então, dá pra você trabalhar com um tamanho menor, se você tiver um retalhinho menor do que esse. Agora, vamos para o suporte do espelho. Você vai pegar esse molde, retirar esse desenho aqui, porque a gente vai precisar vazar ele. Ele vai servir de gabarito. E aí, ele disse que a gente vai cortar uma vez o tecido principal estruturado. Eu tenho aqui tricoline na entretela, ó, entretela de algodão. Você vai repassar na entretela, não no tecido, usando ele como gabarito, você vai repassar esse círculo e você vai marcar de cima para baixo 1 centímetro e vai passar um risco, e de baixo para cima 1 centímetro, assim como eu tô mostrando aqui, tá? E a gente também vai precisar do forro, o forro não precisa estar estruturado, mas precisa ser do mesmo tamanho. E aí, a gente já aproveita e já coloca direito com direito. Porque a gente vai começar fazendo uma costurinha aqui, ó, com pontinha número 2 em cima desse círculo. Costura em curvas, você precisa dar 2 pontinhos, levantar o calcador, para que ele não fique com quinas. Ó. Você vai fazendo isso nele todinho. A gente vai pegar uma tesoura e vai dar alguns cortes assim, ó, para conseguir vir com a tesoura de picote e fazer esses cortes pertinho aqui da costura. Porque assim a gente consegue deixar essa curva muito legal. Se você não tiver tesoura de picote, vai demorar um pouquinho mais, um pouquinho não, muito mais, mas você vai precisar fazer esses dentinhos aqui, simulando a tesoura de picote, tá? Ó, com a sua. Pra que essa curva, ela fique com um caimento e um acabamento bem legal do outro lado. Então, com a sua tesoura, você vai fazendo esses dentinhos, tá? Depois disso, você vai vincar aqui, onde tem a marcação de 1 centímetro. Em cima e embaixo. Olha só como que vai ficar. Aí, por esse espacinho, a gente vai pegar o forro. Os meus tecidos, eles são sempre engomados, tá? Aqui no meu canal, você aprende a misturinha colocando assim, ó. Misturinha para engomar tecidos Tuca. Então, facilita demais na hora de vincar. Ele trava a trama. Ó. O caimento fica outro, tá? Então, a gente já fez aqui o espaço onde o espelho vai ficar. Geralmente, o espelho, ele vem com uma película de proteção. Depois, a gente vai tirar ela, ó. O espelhinho vai ficar aqui dentro. Aí, depois que a gente vincou esse lado, a gente vem com o forrinho e vinca também pra cá. Não se preocupe que o forrinho não precisa aparecer, porque ele vai ficar escondido. Então, o seu forrinho você vai fazer assim, ó. Deixando ele menor do que o principal, tá? O que vai, de fato, aparecer é o principal. Então, você tem que deixar ele certinho. Quando a gente for costurar aqui no forrinho, o que vai aparecer mesmo é só o principal. Agora, o que a gente vai precisar fazer? Deixar o tecidinho viradinho pra cima. Vir aqui na lateral e prender o forrinho com o principal. Sem o forrinho aparecer, só o principal aqui aparecendo, tá? A gente passa uma costurinha na lateral e aqui também. Depois que eu passei essa costurinha aqui, prendi o forrinho na lateral, a gente vai posicionar no forro, ó, e vai centralizar. Então, a gente vai fazer isso. Pegue um gizinho ou uma caneta fantasminha, desse giz que apaga com ferro, marque o meio. No forrinho, você vai fazer a mesma coisa, vai colocar pique com pique e vai marcar o meio, porque desse jeito, a gente vai conseguir centralizar com facilidade, ó. A gente vai conseguir colocar posicionando nos piques das laterais, meio com meio, tá vendo? A gente vai agora passar uma costurinha aqui e uma costurinha aqui nessa lateral também. Prendi aqui na lateral e em cima. E embaixo ainda não precisa, tá? Aí, a gente vai fazer o seguinte, todo o excesso dessa parte aqui,
A gente vai remover, olhando pela parte das costas. Vai ficar assim, tem que ficar todo mundo do tamanho do corpinho. Agora, o meu corpinho, ele já tá pronto para poder receber essa parte. O espelho eu vou reservar. Essa parte daqui, que é a parte do bolso, você vai fazer aqui a caixinha de leite, né? Vai repassar os recortes pro tecido e vai cortar uma vez o tecido principal, uma vez a estrutura e uma vez o forrinho. A estrutura, para quem tá trabalhando numa máquina que não aguenta muitas camadas, pode preservar. Então, você deixa 1 centímetro sem estrutura. Esse aqui, por exemplo, eu deixei aqui, ó, sem estar estruturado, que essa parte vai ficar aqui embaixo. Não precisa acumular camadas. Na minha máquina, ela costura, mas é só para trazer para vocês que vão trabalhar com máquinas mais fraquinhas, que deixem todas as partes estruturadas com as bordas preservadas, tá bom? Agora, nós vamos colocar, ó, tricoline com tricoline. A gente só tem um estruturado, que é o principal, no Dublar Soft. E a gente vai passar uma costurinha aqui em cima. Prontinho. Agora, eu vou pegar esse tecido de forro, colocar pra baixo, ó. Vincar bem, como quem conta dinheiro, sabe? E a gente vai passar uma costurinha aqui de pesponto. Costurinha feita de pesponto. Agora, a gente vai abrir, separar e fazer a caixinha de leite de cada um deles. Caixinha de leite pronta. Essas daqui eu vou colocar pra dentro. Essas daqui eu vou colocar pra fora e vou vestir. Onde um vem pra cá, o outro vem pra cá. E aí, nós vamos fazer uma costurinha pra prender todo mundo aqui na lateral. Lateral. Segue na base. E lateral. Vamos ver como ficou dentro. Ó, tudo embutidinho. Fora também. Agora, amores, a gente vai, ó, encontrar quina com quina. E a gente vai descendo. Costura com costura. Até achar o meio. Esse meio vai encontrar com esse meio aqui, tá? Esse meio vai encontrar com esse. Então, nós vamos posicionar forro com forro, forro com forro. E a gente vai passar uma costurinha prendendo essa parte aqui 3D no nosso tecidinho de forro. Então, veja só. Eu vou passar essa costurinha aqui embaixo. Quando tiver faltando meio centímetro para terminar, eu paro, ó. E sigo aqui na lateral. Aqui vai ficar assim. Mas quando a gente fizer a costurinha do viés, do debrum, né? Vai ter um cantinho mitrado aqui, vai ficar escondido, tá bom? Aí, pra gente deixar essa parte na mesma altura dessa, o que que eu vou fazer, ó? Vou encontrar ponta com ponta. E vou subir. E aqui eu venho e marco, olha só. Marquei. Aí, do outro lado, eu já vou começar dessa marcação. Até encontrar essa costurinha daqui. Aqui na quina, você vai fazer isso, ó. Esse movimento que eu tô fazendo aqui. Até encontrar o pico. A gente vai ter essa parte aqui assim, certinha. Lembra que aqui embaixo eu não fui com o estruturador todo até aqui? Porque a gente ainda vai ter o montando aqui também, sabia? Mas é já já. Depois que a gente já fez todos esses movimentos, chegou a hora de colocar o nosso espelho. Eu vou utilizar aqui uma colinha de silicone. Vou passar um pouquinho de cola aqui no meio, só para ajudar a estabilizar.
Vou pegar aqui um alfinete para poder remover essa película, mas vou guardar ela, tá? Que eu vou colocar ela de volta. E, ó, com o espelhinho aqui, como a cola de silicone ela deixa eu conseguir manusear o material, ó, eu vou encaixar o espelho centralizando, de forma que fique igual em cima, embaixo e nas laterais. Pronto. Aí, espalho bem a cola. E aqui embaixo, eu vou passar uma costurinha para poder prender. Então, o meu espelho, ele vai estar aqui escondido e aqui também. Mas antes de ir para a máquina, eu vou pegar aqui o protetor, ó, esse protetorzinho que vem, e eu posso deixar esse protetor, inclusive, para minha cliente tirar quando chegar, porque aí ele vai totalmente protegido. Vamos, então, passar uma costurinha aqui embaixo, para poder fechar essa parte do espelho. A gente vai agora posicionar avesso com avesso, onde o meu tecido principal, ele precisa, quando eu for fazer isso aqui, ficar viradinho pra cima, tá? Aí, caso você queira, você pode colocar metade do tecido pra cá, outra metade de outro do mesmo. Então, eu vou posicionar ele assim e vou passar uma costurinha lateral, lateral e base. Aqui em cima, ainda não. A minha lapelinha, ó, vou posicionar aqui, pique com pique, e vou passar uma costurinha. Lembrando que o botão vai estar assim, e não assim, tá? Ó, preciso deixar ela com o direito pra cima, do mesmo jeito que o tecido tá com o direito pra cima. Depois que a gente colocou, vai ficar assim, tá? Você coloque o recheio, pode ser papel, pode ser os batons, se você tiver. E você vai sujar o seu botãozinho, ó. Esse aqui é o macho, sujei. Agora, eu vou trazer essa parte pra cá, da nossa tampinha, ó. Centralizar certinho. Deixar uma sobra aqui. E eu vou sujar. Lembra que a gente sujou de giz? Pronto, eu vou repassar essa sujeirinha pra cá. Com carinho, com cuidado. Aí, eu vou colocar aqui o lápis. E aí, eu sei que a fêmea eu vou posicionar aqui. Por isso que eu deixei aberta. Porque aí, eu vou colocar o botão fêmea e depois eu fecho. Coloquei aqui o botão, ó, as garrinhas aqui dentro. Agora, eu vou fechar essa parte de cima. Tá faltando o que aqui? Nosso acabamento de tecido. Antes da gente fazer o acabamento, eu quero que você coloque aqui nos comentários para mim se você gostaria que eu trouxesse uma aula te ensinando como precificar de uma forma bem rapidinho esse porta-batom. Coloca aqui nos comentários. Se a gente tiver muito, eu quero aula de precificação do porta-batom, eu volto aqui e a gente ensina, tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu tenho um tecidinho que eu cortei na medida que eu tinha do tecido, de 5,5 de largura, tá? Eu vou emendar, e eu deixei para emendar aqui com vocês, porque pode ser que alguém que esteja começando não saiba como emendar, então, eu vou ensinar, tá bom? Como esse tecido é fio tinto, ele foi feito com um fio que já estava tinto, então, ele é do mesmo lado e do outro a mesma cor, tanto faz. Então, eu vou posicionar aqui, ó, direito com direito, deixar sobrar tanto aqui quanto aqui. Agora, a gente vai pegar uma régua e vai, nas quinas, fazer um risco. Vou pegar aqui um alfinete, vou prender para ele não sair do lugar. Nessa quina aqui, eu fiz um risco unindo até essa quina daqui, ó. Daqui pra cá, certo? E aí, a gente vai e passa uma costurinha com o pontinho número 2. Costurinha feita, olha só o que a gente vai fazer. A gente vai entrar um pouquinho aqui esse corte, remover essa sobra e entrar aqui um pouquinho também, para ele não ficar passando. Nessa parte daqui,
Vou colocar uma cola pano, tá? Ó, aqui, uma colinha pano. Eu gosto quando ele fica bem alinhadinho. E eu vou tombar esse tecido pra cá, ó, fazendo bastante carinho pra ele poder estabilizar, certo? Aí ele vai ficar grudadinho, o tecido ele vai estar costurado e essa sobra vai estar grudadinha, tanto de um lado quanto do outro. É opcional essa questão da cola pano, eu gosto do acabamento que ela dá, certo? E aí a gente vai começar. Vou escolher um local que fique mais escondido possível, no caso é a parte das costas aqui, e eu vou começar por ele, tá? Então, vamos lá, ó. Aqui, lembra que a gente fez a emenda? A emenda vai ficar escondida, ó, assim, tá? Então, eu vou dobrando ele todinho, até chegar à ponta, que é por onde eu vou começar. Essa parte daqui eu não vou costurar. Deixa eu tirar aqui os batons. Não vou costurar, deixo o meu material pra cima, coloco ele aqui e só começo a costurar mais embaixo, tá bom? Essa parte aqui de baixo a gente vai costurar até chegar bem pertinho da quina. Quando chegar bem pertinho da quina, a gente vem na costura e inclina, saindo pra cá, tá? Pra chegar na quina mesmo. Vamos ver na prática como é isso, ó. Tô fazendo essa costurinha aqui. Aqui é o meu limite, certo? Então, quando eu chegar aqui nessa costura, eu já venho descendo pra essa quina, olha só. Então, faltando meio centímetro, que é a margem de costura que a gente tá trabalhando, a gente já desce até a quina. Isso vai facilitar para que o nosso tecido, ele já incline assim, ó. Tá vendo? Agora, então, tava assim, eu já puxo, ele já fica aqui certinho, porque ele veio costurando na quina. Agora, eu pego ele, ó, deixo dobradinho igual aqui e continuo essa costura. Vou puxar bem o material. Ó, aqui é a minha quina, certo? Ó, minha quina termina aqui. Então, eu vou precisar, fiz aqui um risco, certo? Quando a minha agulha chegar no risco, eu já desço. Aí, eu consigo descer pra quina. Minha quina vai me possibilitar que o meu tecidinho, ele já fique aqui alinhado. Aí, então, eu venho, ó, trago pra cá e desço, assim. E aí, a gente continua e faz isso até chegar pertinho. Olha, aqui tem uns 3 dedinhos sem costurar. A gente também vai deixar uns 3 dedinhos sem costurar. Deixei aqui 3 dedinhos sem costurar e ultrapassei 1 centímetro, tá? Esse tecidinho de cima ultrapassou 1 centímetro do de baixo e aí eu refilei. Agora, nós vamos costurar, ó, direito com direito, com o pontinho número 2, aqui, com margem sempre de 0,5. Fiz, então, essa costurinha aqui. Agora, eu vou tombar. Um tecido vai para um lado, para não acumular muitas camadas. Um tecido vai para o outro, ó. Com meu dedinho, eu ajudo aqui e tá pronto. Vamos unir essa costura onde a gente parou até onde a gente começou. Fica parecendo um catavento, né? Essas partezinhas aqui. Mas vai dar certo, tá bom? Vamos agora colocar esse tecido todo para o outro lado, ó. Ajeitando assim, olha como que fica os cantinhos, ó. Todos com quina. Pra gente poder fazer esse acabamento. Então, esse acabamento daqui, a gente vai poder começar da emenda, certo?
e vai esconder aquela costurinha que tá embaixo. Então, a costurinha tem que estar bem limpa. Se tiver alguma linha para você refilar, tem que ser antes de você costurar, certo? Então, ó, eu vou esconder aqui de baixo e vou passar uma costurinha bem aqui, só escondendo. A minha meta é essa, esconder a linha daqui de baixo. Escondendo a costurinha de baixo. Aí, quando chegar aqui nessa quina, ó, presta atenção, tá? A gente vai puxar esse tecido pra cá e encontrar como se fosse uma quina de uma moldura, ó. Puxei e um precisa encontrar o outro, ó. Aí, com a agulha pra baixo, eu venho e continuo essa costurinha, tá bom? Olha só. Aqui é a mesma coisa. Eu venho, dobro, dou uma... pinço assim, ó. Pronto. Eu vou continuando fazendo isso em todas as quinas. Colocamos, então, o acabamento do debrum com cantinho mitrado, ó. Como que ficou frente, verso. Aí, o que nós vamos fazer? Fotos, vídeos, passar um ferrinho, se for preciso, para desamassar. Colocar a utilidade dentro, mostrar que dá pra... Você pode fazer um sem espelho e colocar que dá pra colocar o carregador, fone de ouvido, outro com espelho. Mostra os itens, né, que cabem aqui dentro, como maquiagem, aquela sombrinha, batom, base. E aí, você apresenta para sua cliente sem a proteção do espelho, tá? Ó, deixa o espelho assim, quando você for fazer fotos e vídeos, mostrar no Instagram. Olha essa novidade que eu trouxe aqui para vocês, aqui no ateliê, você também tem a opção assim, assim, assim. Aí, quando for enviar para cliente, você coloca a proteção, tá bom? E não esquece de tirar os batons, porque muitas vezes eu esqueço de pegar os documentos. Então, vamos ver como é que ficou o kit? Ó, olha que bolsa organizada linda. Um porta-óculos e um porta-batom. Quem que não vai amar receber um presente desse ou comprar para se presentear no momento bem me quero? Olha que legal. Espero que você tenha gostado, meu amor, dessa aula. Eu vou apresentar aqui o tamanho que fica final, tá? Ele fica com 9 de altura por 10,5 e 4,5 de profundidade, tá? É o tamanho finalzinho dessa peça. Então, deixa já o seu like. Aula gratuita, molde gratuito, tudo de presente para você. Merece essa aula, né? E faz um favor com quem você ama, compartilha. Compartilha com suas clientes para mostrar que peça que é. Compartilha com suas amigas artesãs para elas aprenderem a fazer e ganharem esse presente. Tenho certeza que vai todo mundo se apaixonar. E quando fizer, me marca, tá? E me acompanha aqui. Eu vou deixar o meu arroba para vocês. Um beijo, Deus abençoe e até a próxima.